Muito bem, irmãos. Vamos iniciar os nossos encontros, os nossos serviços, com uma oração para darmos início, então, ao nosso seminário dominical, onde vamos ver alguns artigos mais do nosso regimento. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos convoca. Obrigado, Deus, pelo Teu chamado gracioso e misericordioso que nos traz a companhia, a comunhão dos santos. Abençoa, Deus, o que fizermos aqui. Ajuda-nos na compreensão da Tua palavra e recebe tudo o que fizermos como ato de gratidão e louvor ao Senhor, porque de fato tudo é ato de gratidão e louvor ao Senhor pelo que o Senhor fez conosco e por nós. Abençoa-nos então a cada família presente, a cada membro, catecúmeno, visitante. Abençoa também aqueles que não estão. Cuida, ó Deus, da nossa congregação para a Tua honra e a Tua própria glória. Nos abençoa agora e nos ajuda no seminário a estudarmos um pouco mais o regimento das igrejas reformadas do Brasil. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ver hoje, então, os artigos número 6, na verdade, artigos número 4, 5 e 6. Então, relembrando aos irmãos que nós temos ao final do nosso inário o regimento das igrejas. Então, artigos 4, 5 e 6. Tratam da elegibilidade, da ordenação dos ministros da palavra e o artigo 6º dos ministros da palavra vinculados a uma igreja local, do vínculo que eles têm. Muito bem, vamos ler o artigo de número 4. Declaração de elegibilidade para o ministério da palavra. Podem ser declarados elegíveis para o ministério da palavra somente aqueles que concluírem um curso teológico aprovado por um concílio e passarem por um exame de um concílio. Os que assim forem declarados elegíveis chamamos proponentes. Eles têm permissão de pregar e dirigir cultos. Vamos ler também o artigo de número 5. Ordenação de ministros da palavra. Aqueles que ainda não serviram no ministério da palavra serão ordenados somente após a aprovação do chamado por um concílio. O chamado será aprovado se for apresentado um testemunho satisfatório do conselho sobre a sã doutrina e boa conduta do candidato. Aqueles que já estão servindo no ministério da palavra serão ordenados somente após a aprovação do chamado por um concílio. O chamado será aprovado se o ministro apresentar bons testemunhos de sua doutrina e conduta, junto com uma declaração do conselho. Para a aprovação de pastores que estão servindo em igrejas irmãs, ainda será necessária uma conversa fraternal que tratará da doutrina e do governo espiritual das igrejas reformadas do Brasil. Muito bem, meus irmãos. Nós temos tratado sobre os ofícios nas igrejas reformadas e agora falamos sobre a elegibilidade do ministro ou de ministros da palavra. Ou seja, aquele homem que está apto, que foi chamado e está apto para a ordenação, para assumir o ofício de ministro da palavra. Nós precisamos entender, antes de tudo, que não é elegível, isso é, candidato ao oficialato, um homem que simplesmente agrada a igreja ou que simplesmente tem a simpatia de determinada igreja local. Também não é elegível ao ofício de ministro da palavra o homem que simplesmente obteve um diploma teológico. Mas declara-se elegível aquele que foi chamado pelas igrejas da confederação para o ofício. Nós falamos, então, sobre alguns desses pontos, ao chamado, ao curso teológico, e todas essas coisas caminham juntas. Em primeiro lugar, não necessariamente em ordem de importância, ainda que um homem com
uma graduação teológica não esteja necessariamente elegível ao ministério da palavra, ou talvez sequer seja chamado ao ministério da palavra, o curso teológico é de extrema necessidade. É preciso que o candidato, para ser elegível, tenha sido preparado pelo curso teológico para o ofício, para o trabalho, o manuseio da palavra de Deus. Então, é também no seminário, onde ele vai aprender a manejar ferramentas para o estudo da palavra de Deus. Mais importante, é comum essa ideia de que no seminário aprende-se a ser pastor. E que é lá no seminário onde se aprende todas as coisas necessárias para ser pastor. Na verdade, o que se aprende no seminário são os fundamentos, a pedra angular para um ministério pastoral bem-sucedido. Isso é, no seminário, o futuro ministro vai obter as ferramentas e a instrução adequada sobre como usar essas ferramentas. Então, tendo estudado por 4, 5 anos, ele não está pronto no sentido de que não há mais o que estudar. Mas ele está pronto no sentido de que ele tem o mínimo, e quando nós falamos sobre o mínimo é muita coisa, ele tem o mínimo para poder exercer o seu ministério pastoral de maneira adequada e bem instruída, e durante o seu ministério continuar os seus estudos. Esse é um aspecto essencial do ministério da palavra, que se exige do ministro da palavra, que ele se afadigue na palavra. Portanto, é no seminário onde ele aprende a estudar, por exemplo, onde ele tem as diretrizes que vão guiá-lo para que ele possa interpretar, fazer a exegese, pregar, aplicar a Bíblia, aplicar a palavra de Deus, aconselhar. É no seminário onde ele recebe essas ferramentas. É importante dizer isso porque os nossos tempos são tempos pseudo-espirituais, não é? Falsamente espirituais. Muitas igrejas exigem simplesmente do pastor uma boa oratória ou sinais carismáticos, dons carismáticos, quaisquer que sejam, desprezando o estudo da Escritura. Nós dependemos do Espírito Santo, o ministro da palavra depende do Espírito Santo, e ele depende da palavra que o Espírito inspirou. Portanto, ele se afadiga no texto bíblico. Alguém poderia dizer que os discípulos, os apóstolos de Cristo não fizeram seminário. E ainda assim foram separados pelo Senhor Jesus como apóstolos, pastores, bispos da igreja. Mas há algumas questões contextuais e até culturais muito interessantes que indicam que eles tinham o mínimo para isso. Por exemplo, todos eles eram versados na língua hebraica e poderiam tomar o Antigo Testamento nas mãos, lê-lo, interpretá-lo de acordo com o contexto, e em tudo isso eles estavam muito bem instruídos, por conta da distância geográfica, temporal e linguística. Um futuro ministro da palavra brasileiro precisa aprender a língua hebraica, para que ele tenha um mínimo de manejo daquela porção da Escritura. Eles também, muitos deles falavam a língua grega. De fato, muitos deles escreveram, registraram os feitos do Senhor Jesus, escreveram às igrejas em grego. Portanto, eles também tinham acesso ao texto da Escritura. Além disso, eles andaram com o Senhor Jesus por 3 anos. 3 anos andando com Cristo. 3 anos. E João diz que se ele for, claro que de maneira hiperbólica, não é? Mas se ele tivesse de registrar tudo o que ele ouviu e aprendeu e viu do Senhor Jesus, não caberia no mundo o número de livros a serem escritos. Então, comendo, bebendo, levantando, dormindo no mesmo recinto que o Senhor Jesus,
e ouvindo o tempo todo sobre o Antigo Testamento, sobre como o texto da Escritura e a história da redenção apontava para o Senhor Jesus. Nós podemos ter, por exemplo, uma ideia desse ensino teológico do Senhor Jesus Cristo quando lemos sobre a história dos discípulos no caminho de Emaús. Então, todos conhecemos o texto. O Senhor Jesus crucificado, esses discípulos entristecidos nesse caminho, e então o Senhor aparece para eles e pergunta para eles: por que vocês vão pelo caminho tão tristes? Você é o único em Jerusalém? Você é estrangeiro? Você é o único que não está sabendo das novas? Morreu, Jesus foi crucificado e já se vão 2 dias da sua morte. E o texto nos diz que o Senhor Jesus vai discorrendo por Moisés e pelos profetas como tudo o que aconteceu com ele deveria ter acontecido. Então, talvez nós poderíamos chamar isso de uma aula de teologia bíblica. O que é uma aula de teologia bíblica? O que é teologia bíblica? É essa história da redenção, de Gênesis a Apocalipse, em como as coisas vão se desenvolvendo e como o Senhor vai revelando cada vez mais. Portanto, nós esperamos que esteja claro, ou que esteja clara a necessidade do futuro ministro de ter a sua formação teológica muito bem feita, não é? Muito bem. Depois de haver feito o seu seminário, ele passa pelo seu estágio, depois ele pede para fazer um exame, passa no exame e se torna elegível. A partir de então, ele pode ser ordenado e instalado numa igreja local. Ok? A partir de então, ele pode ser ordenado e instalado. Vamos ver o artigo de número 5. Aqueles que ainda não serviram no ministério da palavra serão ordenados somente à aprovação do chamado por um concílio. Então, depois de se tornarem elegíveis, recebem o chamado do concílio. O chamado será aprovado se for apresentado um testemunho satisfatório do conselho sobre a sã doutrina e boa conduta do candidato. O conselho da igreja precisa testemunhar a favor do candidato, de que ele se mantém fiel à fé que confessa, à fé que pretende ensinar, e não apenas isso, mas que a sua conduta tem sido de acordo, uma conduta cristã. Aqueles que já estão servindo no ministério da palavra serão ordenados somente após a aprovação do chamado por um concílio. O chamado será aprovado também se o ministro apresentar bons testemunhos de sua doutrina e conduta, junto com uma declaração do conselho. Para a aprovação de pastores que estão servindo em igrejas irmãs, ainda será necessária uma conversa fraternal que tratará da doutrina e do governo espiritual das igrejas reformadas do Brasil. Naturalmente, depois de tudo isso haver sido verificado, ainda será tratado com esse pastor, e o regimento deixa claro que tem de ser um pastor de uma igreja irmã, uma igreja com a qual as igrejas reformadas têm um relacionamento. Esse irmão terá uma conversa fraternal no concílio para saber se ele conhece e concorda com as diretrizes, os princípios do governo espiritual e de doutrina das igrejas reformadas do Brasil. Nós chegamos agora ao artigo número 6, ao 6º artigo. Ministros da palavra vinculados a uma igreja local. Para ser considerado ministro da palavra, deve o mesmo estar vinculado a uma igreja local. Alguns ministros da palavra podem ser designados à missão e outros à educação teológica, ou para serem encarregados de outro serviço ministerial. Diferentemente de outras tradições e de certas denominações, o ministro da palavra vai permanecer pastor, ministro da palavra, enquanto ele ainda estiver vinculado a uma igreja local. Mais adiante no regimento, há algumas condições que permitem a exoneração, o afastamento por parte de uma igreja local do seu ministro. Então ele deixa de ser ministro da palavra. Agora reparem, o vínculo do ministro é com a igreja local.
o pastor é pastor enquanto ele é pastor de uma igreja local. Então, existe a relação necessária entre ministério pastoral e vínculo com uma igreja local. E aí o sexto artigo até abre possibilidades, não é? Existe a opção, ele pode vir a trabalhar como missionário. E nós temos o pastor Elienay como missionário, juntamente com a sua família. Mas mesmo ele aqui em São Paulo, trabalhando como um pastor missionário da congregação reformada, da Igreja Reformada de São Paulo, ele está vinculado a uma igreja. Então, essa igreja o envia. E ele é pastor daquela igreja. Então, o conselho daquela igreja que o enviou é o seu conselho. Os presbíteros daquela igreja que o enviou são os seus presbíteros. O caso de um ministro ser enviado para trabalhar com missões ou até mesmo com a educação teológica, se for do interesse das igrejas, para o seu benefício, do interesse do seminário, do Instituto João Calvino, o ministro pode vir a trabalhar especificamente com a educação teológica, mas ele permanecerá ministro, porque foi enviado pela igreja local. E aí, o regimento até mesmo deixa aberta a porta para outras possibilidades. O pastor pode ser designado à missão, ele pode ser designado à educação teológica, ou ele pode ser encarregado de outro serviço ministerial. Mas sempre vinculado com a igreja local. O chamado original do pastor é um chamado para supervisão, pastoreio, edificação, nutrição, exortação, disciplina do rebanho. As mãos foram impostas sobre ele, ele foi ordenado para esse fim. Portanto, ele permanecerá pastor enquanto estiver vinculado àquela igreja. Isso garante, meus irmãos, que o ministro da palavra tenha sempre em mente o bem da igreja local. Então, por exemplo, quando um pastor é enviado de uma certa igreja para outro estado, para outra cidade, para trabalhar como ministro, isso é do interesse da igreja local. Porque a igreja quer que a confederação cresça, que haja mais igrejas, que mais pessoas se acheguem e que haja um fortalecimento desse vínculo. Também a mesma coisa com a educação teológica. O pastor estudou especificamente, gosta especificamente, tem dons específicos para certa área, para certas áreas tratadas, ensinadas no seminário. O seminário o convida e a igreja, é do interesse da igreja que este pastor esteja trabalhando na formação de novos pastores. É do interesse da igreja local. Portanto, nós evitamos assim que ele perca de vista o pastoreio do rebanho qual o Senhor lhe confiou, que ele se envaideça, que ele deixe-se levar por ganância, já que eu posso ir para lá e ganhar muito mais trabalhando como professor deste instituto e continuo sendo pastor, quando eu for mandado embora, eu posso voltar para a igreja. Então tá tudo bem, eu vou fazer isso, porque eu vou ganhar muito mais aqui. Não. Se o conselho, se a igreja local entende que isso não é proveitoso para ele, para ela mesma e para a confederação, para as demais igrejas da confederação, esse pedido pode ser indeferido pelo conselho, pelos seus pastores. É assim que, é dessa forma, ligando o pastorado, ligando o ministro da palavra com a igreja, que as igrejas reformadas do Brasil entendem a função do ministro da palavra. Isso para nós é motivo de grande alegria e até de segurança. Nós podemos saber que o nosso pastor, tanto o atual ou quanto pastores futuros, estarão sempre preocupados com o nosso bem-estar espiritual, antes de qualquer coisa. Antes do interesse próprio, tanto ele quanto os seus pastores, os presbíteros do conselho, irão designá-lo para alguma outra função em algum outro lugar, desde que nós não soframos dano,
desde que nós não tenhamos prejuízo espiritual algum nesse sentido. Muito bem, irmãos, vamos orar então e assim encerramos o nosso seminário dominical de hoje. Obrigado, Senhor, por este breve estudo que tivemos e agradecemos porque estamos debaixo do ministério pastoral, do pastoreio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos porque é Ele mesmo quem escolhe, quem chama, usando a igreja para separar, preparar e ordenar estes homens, e com isso temos a segurança de que estamos sempre debaixo do seu cuidado. Dá-nos, ó Deus, a alegria correspondente a esse cuidado que o Senhor tem por nós. Abençoa, Deus, os seus pastores na nossa confederação, os ministros da palavra, sustentando-os a cada um, mantendo, ó Deus, viva a chama do pastoreio em seu coração. Abençoa-os, ó Deus, em cada dificuldade, em cada tribulação, protegendo-os, animando-os e dando a eles tudo de que eles necessitam. Abençoa não somente a nossa confederação assim, mas também todas aquelas igrejas verdadeiramente evangélicas que confessam o teu nome e que, portanto, também estão debaixo do teu cuidado. Fica conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.